Shalom, bom dia. Shalom Adonai para todos. Estamos iniciando mais um culto da nossa igreja, mais um culto da EBCA Portão. Vamos estar aguardando, a turma está entrando bem rapidinho. Marcos, muito bem-vindo. Mateus, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Já dando andamento, para aqueles que ainda não sabem, para aqueles que vão estar nos visitando hoje, nesse mês de julho, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. Tá? Todas as nossas pregações, todos os cultos estão sendo baseados no livro de Deuteronômio. E hoje não será diferente, a gente vai estar dando continuidade, onde o tema de hoje é o castigo da idolatria. Glória a Deus, bom dia, Mateus. O tema de hoje é o castigo da idolatria. Automaticamente, além de falar do castigo propriamente dito, que a gente vai poder ler em Deuteronômio 27, 15, a gente vai estar falando da idolatria propriamente dita, né? Josias, muito bem-vindo, reúne essa família toda aí, todo mundo presente aí. Vamos mandando aviãozinho aí, convidando a turma. Vamos fazer com que essa palavra que vem de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. Gabriela, muito bem-vinda, minha querida. Abração em Adalto. Família Gazineu, sejam muito bem-vindos. Sentimos muita falta de vocês ontem, viu? Muita mesmo. Clara, seja muito bem-vinda. Maíra, provavelmente Luísa esteja aí. Quiquinha, um abração na família, Maíra. Gente, como já foi dito, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, onde a gente vai falar hoje sobre o castigo da idolatria, que a gente encontra ali em Deuteronômio 27, 15. Trabalhar Mateus, Deuteronômio 27, 15. Hoje com a participação totalmente especial aqui do nosso levita José Vitor, fazendo fundo aqui. Lilian, bem-vinda. Fabiane, bem-vinda. Vocês estão conseguindo ouvir o teclado aí de fundo? Acenem aí para mim, por favor. Vamos estar orando para a gente estar dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que nós sabemos quantas pessoas gostariam de estar aqui nesse momento, mas não podem, Senhor. Quantas pessoas se encontram nesse momento hospitalizadas, Senhor, e glória a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui presente, por cada um, Pai, que vai estar acessando, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe de uma forma sobrenatural, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse ministério, Pai, desde os nossos bispos, Pai, Bispo Átila Brandão, Bispo Amaílio, cada bispo desse ministério, Senhor. Pai, cada pastor, em especial, Senhor, a liderança dessa igreja, nossa pastora Jucimar Colares, Senhor, sua família, Pai. Pai, abençoe o pastor Arlindo, sua família, cada presbítero, evangelista, diácono, obreiro, aspirante obreiro, levita, professor de EBD, Senhor, cada oficial desse ministério, Senhor, cada membro e cada pessoa que nos visita nessa manhã, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nos abençoando através dessa palavra de uma forma sobrenatural, que sabemos que só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, Patrícia. Só confirmem para mim se vocês vão estar conseguindo ouvir o teclado, que a gente está hoje com a participação aqui do nosso levita, José Vitor. Julie, seja muito bem-vinda, minha querida. Vamos lá, o tema de hoje é o castigo da idolatria. Nós vamos estar baseando esse estudo em Deuteronômio e vamos iniciar em Deuteronômio 27, 15, como o Mateus já colocou ali. Vamos lá. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição,
abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: Amém. Eu vou ler numa outra versão aqui. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo né? A gente tem tido a oportunidade de estudar aqui Deuteronômio e a gente tem visto que Deuteronômio é um livro que fala, se pudesse existir uma palavra-chave, um tema para Deuteronômio, seria realmente obediência. Então tudo que a gente vai ler sempre baseado na questão da obediência àquilo que está sendo dito. E outra coisa que chama atenção muito no livro de Deuteronômio, gente, deu uma cortada, travou, foi eu mudando aqui a internet, tá? Ver se para vocês melhora dessa forma aí agora. Eu saí de uma internet para outra, eu espero que melhore. A turma de intercessão aí, vai orando aí, não permite que isso aconteça não. Vamos estar orando aí, vamos estar repreendendo que vai dar tudo certo. Então, só recapitulando aqui o que estava sendo falado, que a turma comentou que estava travando, o livro de Deuteronômio ele fala muito da questão de obediência versus a questão de desobediência. E ele chama muito a atenção a relação de bênçãos relacionadas à obediência e maldições relacionadas à desobediência. Numa outra pregação aqui eu já falei de Deuteronômio 28, que realmente a gente vem com 14 bênçãos relacionadas à obediência e 54 maldições relacionadas à desobediência. E a gente hoje está falando especificamente do castigo da idolatria. E a gente começou aqui, a gente leu Deuteronômio 27:15, onde ele fala muito claramente que maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, em resumo, né? A gente está falando da idolatria e Deus está falando muito claramente através aqui da vida de Moisés a questão de que amaldiçoado será essa pessoa que fizer essa imagem. Só que eu gostaria realmente da gente fugir um pouco dessa questão da imagem, né? E a gente tratar da idolatria como um todo, porque eu acho que quando a gente entra nessa questão da imagem somente, a gente se limita muito, até porque é um fato a questão da idolatria relacionada à imagem, só que a questão da idolatria é muito mais ampla do que isso, né? E aí a gente não pode realmente restringir isso, uma vez que a gente está falando de algo muito grandioso que é Deus. E aí eu queria que vocês abrissem em Deuteronômio 4, a partir do 1, tá? A gente vai estar lendo aqui Deuteronômio 4, a partir do 1. Dentro de Deuteronômio a gente vai fazer algumas viagens aí agora, começando Deuteronômio 4, a partir do 1. Glória a Deus, Lilian, que bom. Everton, muito bem-vindo. Marta, muito bem-vindo. Aqueles que entraram enquanto eu estava falando, eu vi que a Jamile entrou. Sejam todos muito bem-vindos. E aí vamos abrir Deuteronômio 4 a partir do 1, que diz o seguinte: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhe ordeno, e dela nada retire, mas obedeça os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Gente, seria interessante que cada vez que a gente fosse ler alguma coisa a respeito da Bíblia, cada vez que a gente fosse estudar a Bíblia, a gente tivesse a oportunidade de abrir nessa palavra e sempre iniciar com essa palavra, que eu acho de extrema importância. E eu tenho procurado fazer isso porque eu acho que isso dá o norte para tudo aquilo que a gente vai fazer no que diz respeito a um estudo de uma Bíblia. Eu vou ler mais uma vez. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir. Observe, ele está falando de decretos e leis que está ensinando a cumprir, mostrando como você vai conseguir cumprir isso. Para que vivam, ou seja, a obediência está relacionada à vida, assim como a desobediência está relacionada à morte. E tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, dá a vocês. E aí vem a parte que eu gostaria de chamar a atenção, dá bem ênfase.
Nada acrescente às palavras que eu lhe ordeno, e delas nada retire, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Ou seja, é para fazer como está sendo dito. Eu já falei disso aqui na quinta-feira no culto dos homens. Não é simplesmente fazer a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus como Ele está mandando. Não é para acrescentar nada, nem é para tirar nada. Faça exatamente da forma como Ele está mandando. E isso daqui eu já expliquei, Ele é perfeito. Ele sabe o que é melhor para você. E aí a gente ainda em Deuteronômio 4, a gente vai pular para o 4:15, que diz o seguinte: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Herobe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol e a lua e a estrela, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o Deus, distribuiu a todos os povos debaixo da terra. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. O Senhor está falando o seguinte: quando o Senhor falou com vocês ali no meio do fogo, vocês não viram ninguém ali, vocês não viram nada ali. Não havia bicho, não havia imagem, não havia nada. Ali era o Senhor falando para vocês, de forma que tenham cuidado para vocês não se corromperem. Não achem que se realmente Deus está utilizando uma pessoa, que é essa pessoa que merece reverência. Não olhem para o céu porque é algo realmente lindo, maravilhoso, e coloquem aquilo como sagrado, de forma que vocês tenham que adorar aquilo. Vocês têm que entender que aquilo é um presente de Deus para você, é algo que Deus deu para você. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que vocês estão vendo, tudo que foi feito, e isso a gente está falando porque a gente sabe que até hoje existem povos que realmente tem a idolatria, por exemplo, o Deus Sol, o Deus Água, o Deus Terra, o Deus Lua. E olhe como Deus está falando claramente aqui para o seu povo. Vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo da terra. Gente, glória a Deus por essa palavra. Olha o que o Senhor está falando através aqui de Moisés. Tudo isso que hoje a gente vê as pessoas adorando. E aí a gente precisa entender que a gente já está saindo da imagem e a gente já está indo para outro nível, a gente já está indo para outro patamar. A gente já está falando inclusive das coisas que Deus fez, que muitas vezes a gente chega a um tipo de idolatria, um tipo de adoração às coisas que Deus fez. Gente, admirar, ficar realmente perplexo com a criação de Deus, isso é maravilhoso. Uma vez que você esteja reconhecendo que aquilo é uma criação de Deus e que aquilo não substitui o próprio Deus. E aí ele fala inclusive de animais, ou seja, ele está dizendo para você o seguinte: tudo isso que de fato é maravilhoso, existe, que está aí, nada mais é do que algo que eu fiz para vocês. Quem deve ser adorado, quem deve ser idolatrado, sou eu que fiz todas essas coisas, não são essas coisas. E aí a gente já começa a abrir, a gente já sai da imagem de escultura, a gente começa a ver que não pode haver idolatria, inclusive para as coisas que Deus fez. A idolatria deve ser para o Deus, não para as coisas que ele fez. E aí a gente pula para o 23, ainda Deuteronômio 4, a gente leu agora do 15 ao 19, agora a gente vai ler a partir do 23, a gente vai pular um pouquinho. Tenham cuidado para não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra. Prestem atenção que o Senhor está falando aqui através da vida de Moisés.
vocês vão estar tomando essa terra aqui. A gente está falando da terra prometida, a gente está falando de Canaã. Vocês tomam essa terra aqui. Vamos dizer que passe o tempo e aqui seus filhos e seus netos, as novas gerações, as gerações que estão por vir, comecem a idolatrar coisas que não devam, que não seja o seu Deus. Simplesmente o que ele está dizendo, e aqui vem o castigo da idolatria. Ele simplesmente irá eliminar da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Olha o que eles estão falando. Inclusive isso chama atenção, porque é o seguinte, ele está dizendo o seguinte: eu estou falando isso com você. Estou falando isso com você agora, aqui nesse momento. De uma forma indireta, e a gente sabe que Deus me fala isso de uma forma direta, mas nesse momento ele está falando de uma forma indireta. Ele está falando o seguinte: passe isso para seus filhos. Passe isso para seus netos, que seus filhos passem para seus netos, que seus netos passem para os filhos dele, porque se eles fizerem besteira, eles serão destruídos. Eu não vou poupar eles. Olha a responsabilidade como é grande. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Lá você prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mão humana, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Eles estão dizendo o seguinte: é para fazer besteira, eu vou te tirar desse daí. Aí você não vai fazer a besteira. Aonde eu lhe dei, você não vai fazer a besteira. Aí nesse lugar você vai agir como eu estou mandando você agir. E ai de você se não agir. Eu vou lhe destruir, eu vou lhe colocar fora dessa terra que eu lhe dei. E aí ainda em Deuteronômio 4, 29... ele aí acabou de dizer: se é para fazer besteira, eu vou colocar vocês em outra terra e lá vocês façam a besteira de vocês. E aí eles estão dizendo: mas ainda assim, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. E se o procurarem de todo o seu coração, de toda a alma e de toda a sua alma. Ou seja, ele está dizendo: ainda assim, vocês têm uma esperança. Busque ao Senhor, procure ao Senhor. Que se vocês procurarem de todo o seu coração e de toda a alma, vocês o acharão. Então tem jeito. Ele está botando muito claramente, eu acho isso muito maravilhoso. O que ele bota é o seguinte: gente, a gente está falando o tempo todo em Deuteronômio. Bênçãos e maldições, questão de escolha. Nesse momento especificamente a gente está falando da idolatria. E eu vou estender, eu não estou falando aqui em idolatria somente de imagens. Eu estou falando de idolatria como tudo que você tira Deus de primeiro lugar e coloca no lugar. Se o seu dinheiro está sendo mais importante para você do que Deus, isso é idolatria. Se o seu trabalho está sendo mais importante do que Deus, isso é idolatria. Se a sua família está sendo mais importante do que Deus, isso é idolatria. Observem bem o que o Senhor está falando. E aí, vamos ler um pouquinho mais a respeito, vamos passear em Deuteronômio. A gente estava em Deuteronômio 4, agora a gente vai em Deuteronômio 27, a gente vai em Deuteronômio 27, 1. Lembra que a gente iniciou com Deuteronômio 27, 15, onde a gente falava especificamente aquele trecho que diz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Aí agora a gente vai contextualizar por que ele está falando isso nesse momento, né? É muito interessante que quando a gente esteja lendo a Bíblia, a gente contextualiza. Normalmente as pessoas passam passagens e passam passagens curtas, né? Aí passa, eu vou passar Deuteronômio 27, 15. É uma palavra que realmente enche a gente de algo muito legal. Só que é importante, o que é que nessa passagem, nesse capítulo de Deuteronômio 27 está sendo dito? E vamos realmente ler um pouquinho mais aqui a partir do 1. Minha pastora, muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Muito feliz pela presença da senhora aqui hoje, viu? De todos aqueles que são contra o presente. Deuteronômio 27, a partir do 1. E deram ordem, Moisés e os anciões, ao povo de Israel, dizendo... Gente, observe que normalmente as aberturas, o início de cada capítulo de Deuteronômio, ele fala essa questão de que houve a ordem,
ouve o ensinamento e pede para que seja seguido. Ele normalmente começa assim: e deram ordem Moisés e os anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás, e havendo-o passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairás, e ali edificarás no altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alcançarás instrumento de ferro sobre ela. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ela oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Gente, eu chamei a atenção sobre isso aqui. Repare que ele fala o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus. Ele está frisando para quem é tudo que está ali. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas e a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, Israel. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Apenas... Traz o óculos, por favor. Apenas a gente está contextualizando aquela passagem que a gente leu lá atrás, né? Que é onde a passagem falava de realmente da idolatria, da maldição que viria sobre o idólatra, e falando especificamente de um tipo de idolatria. Aí a gente está com idolatria, minha esposa está me corrigindo aqui, é a dicção, gente. E aí a gente está contextualizando, a gente está lendo o Deuteronômio 27 desde o início. A gente vai pular aqui agora a partir do 14. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em voz alta e dirão... Aí vem um trecho que a gente iniciou a palavra. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo responderá, dizendo, amém. E aí ele começa: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que removeu os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e o povo todo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. E aí ele vem: aquele que se deitar com algum animal, aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. É bem interessante que ele fala irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, não é necessariamente do mesmo pai e da mesma mãe. E aquele que se deitar com sua sogra, aquele que ferir ao seu próximo em oculto, aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, aquele que não confirmar a palavra desta lei, que não as cumprir. Gente, observe que no mesmo nível da idolatria, ele coloca diversas outras coisas. E aí muitas vezes a gente se apega à questão da idolatria como simplesmente cultuar uma imagem feita de madeira, ou seja lá do que for. E a gente tem que entender que é algo muito maior. É muito maior. Tudo isso que ele está falando aqui, incluindo a imagem, simplesmente são coisas que lhe afastam de Deus. São coisas que vão contrário à vontade de Deus para a sua vida. Se a gente pudesse simplesmente criar uma questão de princípios éticos baseados na lei, ou na Bíblia, perdão, você entender que esses princípios éticos são princípios de Deus para a vida da gente, que norteia a vida de todo cristão e que deveria nortear a vida de todo mundo. É uma verdadeira constituição, vamos falar assim,
no que diz respeito a como a gente deve se comportar. E a idolatria está citada aqui. E aí a gente tem que entender que, gente, ele fala especificamente de imagem de escultura, mas observe que ele fala de um mundo de coisas e que todas essas coisas, quando feitas, simplesmente o afastam de Deus, né? Quando você mata uma pessoa, quando você adultera, quando você despreza seu pai, quando você... Olha, inclusive, isso eu achei super interessante. Quando fizer que o cego erre de caminho. Olha que coisa que parece tão simples, tão banal, mas que é citada aqui como maldição. Ou seja, você está vendo um cego, você está atrapalhando a vida daquele cego. Algo que parece ser tão simples. Então, observe que ele coloca coisas que a gente poderia dizer assim, ah, mas isso é óbvio. Claro que isso é algo, isso é uma maldição. Mas observe que ele coloca coisas aqui, inclusive deitar com animais, deitar com a irmã. A gente vive numa sociedade, num momento que coisas, né, até pouco tempo atrás tidas como coisas absurdas, estão, entre aspas, virando coisas normais e rotineiras, e que a sociedade quer impor, né, como se fosse algo banal. E olhe que são coisas ditas por Deus, consideradas como maldições. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem dificuldade de falar sobre essas coisas porque a gente entende que a gente vive numa sociedade e que a gente tem que andar conforme a sociedade impõe a gente. E não, a gente tem que andar conforme a Bíblia, conforme Deus impõe a gente. O nosso livro maior é a Bíblia. Eu não estou falando aqui de desobedecer a lei, não estou falando aqui de desrespeitar, eu não estou falando aqui de passar na cara de ninguém, eu não estou falando aqui de tratar mal ninguém. Eu estou falando de coisas que, segundo a Bíblia, são consideradas maldições do ponto de vista de Deus, que Deus abomina, que Deus não quer que a gente venha a fazer. E é esse livro, é a Bíblia, que tem que nortear, que tem que nos direcionar, gente. E aí a idolatria é mais uma coisa. E aí vamos ser mais genérico, entender como tudo aquilo que faz com que Deus deixe de ser o principal em nossa vida é idolatria. Amém? E aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro. Se a gente quer evitar a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. É simples, é Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Isso você está evitando a idolatria. Eu gosto muito de falar aqui a respeito da questão da prosperidade financeira. E muitas vezes, eu repito muito isso para eu não ser mal interpretado aqui. Eu não sou a favor da pobreza, eu não sou a favor da miséria, mas é exatamente desse ponto de vista aqui. A sua necessidade de enriquecimento, a sua necessidade de bens materiais não pode estar acima do seu Deus. É só isso que eu vivo falando aqui. O seu dinheiro, a sua prosperidade financeira não pode ser o seu ídolo. Não pode ser o seu Deus. O seu Deus é o único Deus que existe. O resto é consequência de uma vida que você leva com Deus, de uma vida que você leva com Cristo. É consequência de uma obediência às coisas de Deus. Se você obedece, se você anda conforme a vontade de Deus, e eu estava falando isso aqui quinta-feira no culto dos homens, a gente inclusive tem que de uma vez por todas parar com essa história de querer colocar Deus na parede. O Senhor diz na sua palavra que eu tenho direito a isso. Cadê isso que eu tenho direito? Gente, Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus de amor. Não precisa botar ele na parede não, que se ele prometeu, ele vai lhe dar. Você acha que vai ser o seu colocar ele na... eu estou lembrando a Deus daquilo que eu tenho direito. Meu irmão, se ainda não veio, é porque você ainda não fez merecer, ou porque ainda não é a hora. E se é que vai vir aquilo que você tanto está esperando, porque muitas vezes aquilo que você espera
não é o que Deus tem para você. Então não adianta botar ele na parede e dizer, está escrito lá na Bíblia que eu tenho direito a isso. Você tem direito a isso, está escrito lá na Bíblia. Desde quando você obedeça, desde quando você ande conforme a vontade dele, desde quando você o coloca em primeiro lugar. E aí a gente vai ler a respeito disso, desde quando você o coloca em primeiro lugar. E Marcele falou exatamente aqui, ele sabe das nossas necessidades e ele supre as nossas necessidades. E aí a gente estava estudando ontem Deuteronômio, a gente estava aqui numa gincana virtual de Deuteronômio, e a gente estava falando as coisas que foi dito lá em Deuteronômio, que o rei não deveria acumular. Porque quando você acumula algo, isso não é necessidade. Eu conheci, entre aspas, eu soube de uma pessoa que o cara tinha 10 carros, ele estava comprando o 11º carro dele, e aí ele precisou se desfazer de um, porque onde ele guardava os carros só cabiam 10. Gente, é lícito ele ter 10 carros? Se ele tem dinheiro e ele quer ter, e isso não está o afastando de Deus, é lícito ele ter. Mas a gente não pode achar nunca que 10 carros é necessidade, porque não é. Você não pode botar Deus na parede e dizer, Senhor, o Senhor fala que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu estou atrás de comprar um carro e não consigo, mas não é um carro. Você está atrás de comprar o seu 10º carro. Ele está falando de suprir as suas necessidades, isso não é necessidade. Não que você não possa ter 10, mas não coloque na parede dizendo que isso é necessidade, que 10 carros não é necessidade. 10 carros é luxo. E aí, Jorge, eu tenho direito a ter luxo? Tem. Você tem direito a ter 10 casas? Tem. Você tem direito a ter excesso? Tem. Mas isso não é uma relação sua com Deus, isso é uma relação sua do seu trabalho, do você construir, do você lutar, do você ter. Isso é uma busca, é algo financeiro. Ele supre as tuas necessidades. E aí não venha cobrar dele no sentido de que ele não lhe deu o 10º carro. Porque não é isso que ele está lhe prometendo. Eu sempre lembro aqui, Deus deu o seu filho para que você tivesse vida eterna. Ele não deu o seu filho para que você fosse rico. Rico é uma consequência de um comportamento que você tem e que aí é muito amplo. Não só um comportamento seu diante de Deus, como um comportamento seu diante dos homens também. Porque se você é desonesto, se você é mau caráter, se você é enrolão, se você é trambiqueiro, se você tem mania de fazer as coisas debaixo do pano, você está errando não só diante de Deus, como está errando diante dos homens também. E aí de repente as coisas não vêm para você por consequência disso. Deus não tem nada a ver no caso especificamente disso aí. E você também está errando com Deus. A Leti está dizendo que os 10 carros é descontrole emocional. Aí é ponto de vista, é ponto de vista. Tem gente, né, que sei lá, é um hobby, como tem gente que coleciona moeda, tem gente que coleciona carro, né? Ele tem direito, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E aí a gente vai abrir, saindo um pouquinho bem rapidinho aqui de Deuteronômio, a gente vai abrir em Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Tava com saudade de José aqui no teclado fazendo esse fundo, né? Fica agradável, acalma, né? Eu fico mais light aqui. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Observe que ele fala de outro e ele fala de imagem. Então observem que ele não está falando aqui somente de imagem. Ele está falando de outro. E aí, vamos abrir a nossa mente e vamos entender que quando a gente fala de outro, a gente pode colocar aí, pode colocar nessa conotação aí, muitas outras coisas. E diversas coisas que eu citei aqui, como o dinheiro, como o trabalho, né? Como diversas outras coisas. Números 20, a partir do 8. Cindy, muito bem-vinda, minha querida. Sempre presente também, glória a Deus pela sua vida. Lorena, Isaquinho,
Ô Isaquinho, ó, saudade demais de você, viu? Ontem a gente teve a oportunidade de louvar, gente. Eu não sei se vocês percebem isso, ontem Julie estava louvando com a gente. Enquanto Julie louvava com a gente, Julie estava louvando uma música, um louvor que a gente sempre escuta na igreja e que tem sempre a participação de Beatriz e principalmente de Isaquinho. Aí ela foi louvar ontem e tinha aquela trecho do Lindo, Lindo, Lindo És. Gente, não tem como a gente ouvir essa música e não ouvir Isaquinho, né? E aí a gente ouve a música, Julie tava cantando, e aí eu fico, cadê Isaquinho? Cadê a voz de Isaquinho? Né? E outras pessoas ontem comentaram isso, a gente fica, cadê? Faltou a voz de Isaquinho, Isaquinho não entrou. Gente, saudade de vocês demais, viu? Números 20 a partir do 8. Tô sentindo falta de alguém colocar a passagem aí. Isaquinho, você é craque nisso, me ajuda aí. Números 20 a partir do 8. Contextualizando essa passagem. O Senhor está falando para Moisés o que Moisés deve fazer. Uma passagem bem conhecida, vocês vão lembrar. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouçam bem o que Moisés fala aqui. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Observe, a ordem do Senhor para Moisés era: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará água, e assim lhes tirará a água. Moisés vai, pega a bendita vara. Antes ele chega para o povo e fala o seguinte: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E aí ele dá as 2 porradas na rocha. Observe de quem nesse momento ele está colocando como sendo mérito. Jorge, eu não entendi bem assim não. Vamos ao que o Senhor entendeu. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante do filho de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que eles têm dado. Gente, para me santificar-te diante do Senhor. O Senhor, assim como Jorge entendeu, Moisés, o mérito não é seu não. Moisés, o mérito é meu. Não foi você que tirou água nenhuma. Fui eu que dei água para esse povo. Moisés tinha que bater, ou tinha que falar. Isso já é um fato. Ele já desobedeceu quando ele não falou, quando ele bateu. Mas ele também, nesse momento, ele levou a glória para ele. E Deus está dizendo o seguinte: a glória é minha, Moisés, não é sua não. Quem fez fui eu. E ainda, muitas vezes, a gente entende, poxa, gente, que maldade de Deus com Moisés, só porque Moisés desobedeceu a ele, só por isso. E eu estava falando, sabe por que muitas vezes a gente como humano tem essa interpretação só por isso? Porque a gente como humano, a gente tem também esse costume de desobedecer. E aí nesse momento a gente se coloca no lugar do nosso irmão Moisés. E aí, o que é que vem na cabeça da gente ainda aqui de forma indireta? Eu sei o que é isso, é tão difícil obedecer. E aí a gente se coloca no lugar de Moisés. E aí a gente diz, só porque ele desobedeceu, é como se a gente estivesse dizendo, sabe o quê? E na hora que eu desobedecer, o Senhor vai agir da mesma forma? Então a gente meio que a gente alivia a onda de Moisés, pensando lá na frente, eu vou precisar também. Só que o erro, gente, não foi somente a desobediência, não. Que já foi gravíssimo. Deuteronômio está mostrando a gravidade de desobedecer a Deus.
mas ele também quis levar o mérito. E aí, meu irmão, não sei se vocês lembram, houve lá atrás, na época, sabe, bem lá nos primórdios, que teve um que também quis levar a fama, que quis, respeitando as devidas proporções, se igualar a Deus. Esse caiu, perdeu tudo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É Deus em primeiro lugar. Moisés, nesse momento, quis fazer, às vezes, de Deus, quis tomar a glória daquilo que era de Deus. E isso é uma forma de idolatria. Assim. E aí a gente vai ler mais uma passagem fora aqui de Deuteronômio, para já a gente voltar em Deuteronômio. Colossenses 3, do 1 ao 5. Pois é, Patrícia, é isso que a gente fala, foi só um pecadinho. Aí quem me der essa passagem da Bíblia que fala desse pecadinho, tudo bem. Eu não conheço esse termo aí. Se alguém me apresentar, mas a gente fala isso mesmo. Colossenses 3, a partir do 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E a ganância, que é idolatria. Vamos ao significado de ganância. A ganância, que também é conhecida como avareza, é a tendência a ser egoísta, mesquinho e a querer tudo para si. Uma pessoa gananciosa vai querer ter mais do que é necessário. Aí entra aquilo que a Arlete estava falando. Uma pessoa gananciosa vai querer ter mais do que é necessário ou merecido. Sobretudo quando se trata de dinheiro, riqueza, alimentos ou outro tipo de posses. Ganância é o amor ao dinheiro. E aí a gente vê uma questão. O problema não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é um pecado porque atrapalha a adoração a Deus. Então olhe que a Bíblia, não é Jorge, não é pastora Jucimar, não é pastor Arlindo. A Bíblia está dizendo que ganância é idolatria. É idolatria. E aí vem uma coisa para chamar a atenção para a gente aqui. Devemos servir a Deus e não desperdiçar nosso tempo tentando nos tornar ricos. Eu vou repetir para que vocês entendam. Devemos servir a Deus e não desperdiçar o nosso tempo tentando nos tornar ricos. Quando você serve a Ele, quando você anda conforme a vontade dEle, quando você faz aquilo que Ele manda você fazer, quando você o obedece, as coisas virão por consequência. Você não precisa colocar Ele na parede, não precisa esperar. Você trabalhar, você estudar, você buscar conhecimento, você se qualificar, tudo isso é extremamente lícito. Tudo isso vai fazer com que você tenha condições, terrenamente falando, de alcançar muitas coisas. Só que a Bíblia fala, busque em primeiro lugar Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ah, Jorge, você está querendo dizer o quê? Que não é para eu estudar? Eu não disse isso. Volta um pouquinho aí a pregação, volta aí depois e vê que eu não disse isso. Eu estou querendo falar que tudo isso é importante, mas desde quando a sua prioridade, a prioridade da sua vida seja Deus. Até porque Ele promete que o resto Ele vai dar.
E aí Mateus 6,19, eu vou correr porque o tempo realmente corre aqui. Mateus 6,19 ao 21. Não acumulem para vocês, é a Bíblia que está falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu acho magnífica, 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 magnífica essa passagem. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ainda em Mateus 6, vamos dar um pulo para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é Jorge que está falando. Está escrito na Bíblia. Não é Jorge que está falando. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que, Jorge? A prioridade tem que ser Deus. Quando você dedica o seu tempo na frente de Deus ao dinheiro, você não tem tempo para se dedicar a Ele. É o que a Bíblia está falando. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas está escrito na Bíblia. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por quê? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você, homem de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, para cada dia basta o seu próprio mal. Glória a Deus, glórias e glórias e glórias a Ti. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Vamos voltar ao livro de Deuteronômio para a gente encerrar. Deuteronômio 10, do 12 ao 21. Deuteronômio 10, do 12 ao 21. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que eu tema, perdão. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de vocês, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que eu ame e que eu sirva e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É só isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Olha o que está escrito, é só isso que Ele quer. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seu coração e deixe de ser obstinados. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que age com parcialidade, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a casa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa.
Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apegue-se a Ele e faça os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes, temíveis, maravilhosas, aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Vou repetir essa última partezinha. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. E aí eu vou finalizar, para que a gente amarre de uma vez por todas o que Deus está dizendo aqui. Romanos 11:36. Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Tudo que for diferente disso aqui é idolatria. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você não faz isso, você está idolatrando. Dinheiro, pessoas, coisas. Inclusive coisas que ele fez, como o céu. O céu é maravilhoso, é grandioso, é perfeito, as suas obras são perfeitas, mas as suas obras não são maiores que ele. Nada do que ele fez é maior do que ele próprio. É isso que a gente precisa entender. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Isso que a gente precisa entender. Glória a Deus, eu espero que eu tenha sido claro naquilo que o Senhor quis passar nessa manhã para vocês, para mim. Que a gente possa fazer uso dessa palavra. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos aos avisos, para a gente conseguir se recompor, né? É maravilhoso ouvir a palavra de Deus, realmente. Nossos cultos estão acontecendo de forma online. Aqui no Instagram. Domingo, 10 horas da manhã, culto EBD. Esse culto que a gente está nesse momento aqui agora. 18 horas, domingo, culto evangelístico. Quarta-feira, 19h30, culto da família. Quinta-feira, primeira e terceira quinta-feira, culto das mulheres. Segunda e quarta quinta-feira, culto dos homens. Sábado, culto dos jovens. Discipulado, domingo, 15 horas. Tem sido maravilhoso. Quando eu tenho tido oportunidade, eu tenho entrado, tenho assistido. Não deixem de assistir, independente do conhecimento que vocês tenham. Tem sido realmente palavras vindas de Deus, ensinamentos. E reunião hoje, 16 horas. Organize seu tempo, de repente entra no discipulado, assiste aqueles estudos maravilhosos que o discipulado está disponibilizando lá. Assim que acabar o discipulado, 16 horas, a gente vai ter uma reunião hoje com os obreiros. Então todos os obreiros estão convidados para participarem dessa reunião. É de extrema importância para a gente organizar a casa, assim como Moisés fez antes de entrar em Canaã. Moisés parou o povo, né? Ali antes de entrar na Canaã. Tá vendo ali? Agora vamos acertar antes de entrar. E aí, Deus está fazendo a mesma coisa através da vida de nossa pastora. Está em vias da igreja, ainda de uma forma restrita. Está abrindo ali as portas. Então, nesse momento, a nossa pastora
nesse momento, nossa Moisés vai estar dando as direções para o povo dela, né, para o povo de Deus, a respeito dessa reabertura aí da igreja. Então hoje a gente vai ter essa reunião, esse treinamento com os obreiros, onde a nossa pastora vai estar passando as direções para essa reabertura aí, né? Para essa entrada nessa Canaã aí agora. No momento certo a gente vai passar todas as informações a respeito de como vai ser essa reabertura. Deus tem direcionado a nossa pastora de uma forma maravilhosa, ela tem tido todos os cuidados que precisam ser. Nós somos obedientes, como está lá em Deuteronômio, nós vamos seguir tudo conforme a legislação, conforme Deus está mandando que seja feito, porque dá certo que é de certo. Então existe uma legislação aqui, a gente vai seguir essa legislação, vai ser feito tudo conforme está escrito lá. Glória a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui, aqueles que vão estar assistindo depois. Glória a Deus. Arlete, glória a Deus mesmo, mas a gente tem que ter muito cuidado que tudo seja feito como tem que ser feito. E a gente está tendo esses cuidados, a gente vai ter essa reunião hoje com os obreiros exatamente para acertar alguns pontos. Vão ser feitas obras na igreja para adequar a igreja às necessidades, né, impostas aí pela legislação. Glória a Deus nesse sentido aí, eu fico muito feliz de estar sendo direcionado por uma pastora que a gente vê realmente que Deus age, que ela é obediente, né? Não somente as coisas de Deus. Fico muito feliz de ver o agir de Deus na vida dela e ver a forma como ela realmente se comporta. É muito, muito legal isso, muito lindo essa postura dela aí. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa família chamada IBCA Portão e de ver as coisas andando da forma como tem que ser. Me orgulha muito fazer parte dessa família. Os avisos já foram dados, lembrando, nós continuamos com os dízimos e ofertas, existe uma conta aberta para esse propósito aí. Nós continuamos com o trabalho da cesta básica, existe uma conta aberta para esse propósito, quem precisar procura, né? Pode estar me procurando Clara. Os Gazineus estão à frente dessa questão da cesta básica aí, fazendo um trabalho maravilhoso, Cláudia Gazineu, Daniel Gazineu. Então, um beijo no coração de vocês. 15 horas discipulado, quem puder participar, participe. 16 horas, aqueles convocados para a reunião estejam lá presentes, em nome de Jesus. Vamos ouvir a direção aí. E um beijo no coração de vocês. 18 horas nós estaremos aqui com o culto evangelístico, com a participação maravilhosa no nosso obreiro Nau, uma pessoa que é realmente sempre muito usada por Deus, uma pessoa temente a Deus. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até uma próxima.